Fala galera, beleza? Eu sou o professor Daniel Drummond e tô aqui para te ajudar a compreender um pouco mais da história sem decoreba. Vamos nessa? Bom, a aula de hoje é sobre o governo geral, a forma pensada pelo rei de Portugal para conseguir organizar a vida na colônia. Porque lembre-se, as capitanias hereditárias não deram muito certo, porque além de muitos capitães donatários não terem vindo para as terras brasileiras, eles também não receberam incentivo financeiro da coroa portuguesa para explorar devidamente as terras. Então, o rei de Portugal, buscando defender as suas terras e colonizá-las, resolveu criar então essa forma de exploração, ou seja, o governo geral. O governo geral, ele tinha como objetivo centralizar o poder político e administrativo nas mãos do governador geral, além de defender as terras contra as invasões estrangeiras e também defender os colonos contra os ataques indígenas, que era também uma constante. Afinal de contas, não podemos esquecer que os indígenas estavam defendendo as suas terras contra esses invasores. E aí lembrem-se, além dessas duas coisas, o governo geral ele foi pensado pelo rei de Portugal exatamente para fazer valer a sua vontade aqui na colônia, porque durante as capitanias isso ficou um pouco solto. Então, tentando organizar melhor a vida na colônia, é que o rei de Portugal chamou Tomé de Sousa e deu a ele não apenas a missão de fundar a cidade de Salvador, que se tornaria a capital do Brasil, como também a partir dela explorar ainda mais o território. Porque os nossos vizinhos aqui de continente, a América Espanhola, eles já haviam encontrado bastante prata. Então, o rei de Portugal, pensando que essas terras também poderiam ser ricas em metais preciosos, deu a incumbência a Tomé de Sousa de explorar o nosso território. Para isso, Tomé de Sousa doou pedaços de terra para os colonos, as chamadas sesmárias. E aí, com ele, vieram diversos jesuítas, que tinham a missão de catequizar os indígenas, que estavam, como eu já falei, dando muito trabalho para os colonos aqui em terras brasileiras. Mas para organizar a vida aqui na nossa colônia, o Tomé de Sousa contou com 3 cargos fundamentais para a vida colonial. O primeiro deles era o de provedor-mor, que é aquele responsável pelas finanças da colônia, por coletar impostos e por organizar a vida financeira aqui na colônia. O outro, não menos importante, era o de ouvidor-mor, aquele responsável por organizar as questões, as querelas internas entre capitães donatários, entre colonos, enfim. O ouvidor-mor era o responsável pela justiça aqui na colônia. E em terceiro lugar, também tão importante quanto os anteriores, nós temos o capitão-mor, que era o responsável pela defesa da colônia, tanto contra ataques estrangeiros, quanto com relação ao ataque dos indígenas. Então, esses 3 funcionários eram responsáveis por ajudar o governador geral a organizar a vida na colônia. Então, como vocês sabem, o primeiro governador geral foi Tomé de Sousa, que governou de 1549 até 1553. Então, Tomé de Sousa tinha a função de expandir o território, doando terras para os colonos para que eles explorassem e assim pudesse descobrir se havia mais riquezas aqui em nosso país. Depois do nosso amigo Tomé de Sousa, quem governou o Brasil foi Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele vai governar de 1553 a 1558. Duarte da Costa vai ser o responsável pela fundação da Vila de São Vicente, que depois vai se transformar na cidade de São Paulo. A Vila de São Vicente, como nós já vimos, era a capitania de São Vicente, foi um grande ponto de comercialização de escravizados indígenas. Então era o ponto de partida para interiorização, mas também um ponto estratégico para buscar a mão de obra indígena escrava, certo? Mas o nosso amigo Duarte da Costa não teve uma vida boa, porque ele se deparou com a invasão dos franceses na região que hoje é conhecida como Rio de Janeiro. Então Duarte da Costa, quando percebeu que ele teve a sua missão falhada, ou seja, que ele não conseguiu defender as terras, ele entrou em desgraça com o rei de Portugal,
que simplesmente o depôs, ou seja, não aceitou mais que ele exercesse o cargo de governador-geral. E por isso nomeou agora o nosso terceiro e mais importante governador-geral, Mendes Sá, que vai governar, pessoal, nada mais nada menos do que 15 anos, ou seja, de 1558 a 1572. Mendes Sá não só vai conseguir expulsar os franceses, como vai fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1561, exatamente para poder defender as terras. Lembre-se, uma das principais missões do governador-geral era não apenas povoar, como defender as terras contra ataques estrangeiros. Então, se Duarte da Costa falhou, Mendes Sá veio com a missão de expulsar os franceses e defender plenamente as nossas terras. E Mendes Sá era uma pessoa firme, dura, não apenas conseguiu expulsar os franceses, como logo na sequência fundou a cidade do Rio de Janeiro. É no governo de Mendes Sá que nós vamos ver pela primeira vez a expansão em números alarmantes do tráfico de escravos vindos da África. Porque as capitanias de Pernambuco e na Bahia já haviam crescido em muito o número de engenhos. E o açúcar era muito valorizado na Europa. Então, para que eles pudessem explorar cada vez mais as terras, explorar o nosso território e povoá-la, é que Mendes Sá resolveu abrir o tráfico de escravos de uma maneira jamais vista. Então, nós vamos perceber que, durante o governo Mendes Sá, o número de africanos escravizados vindos para o Brasil será dos milhares. E as condições de vinda desses africanos para cá não era nada fácil. Então, a gente vai começar a perceber como esses africanos vieram para cá para trabalhar na cana-de-açúcar. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Te vejo lá. E não se esqueça, se puder, dê o legal, se inscreva no canal. Um abraço.